Para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 54ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 2 dias do mês de outubro do ano de 2012, o plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador Dr. Ricardo Schneider. O excelentíssimo senhor presidente declarou, em nome de Deus, aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria para a ordem do expediente, passou-se para a ordem do dia. Foram relatados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa Geral dos Santos, TC 10.614/2012, trata-se de aplicação de multa à Prefeitura Municipal de Camaragibe. Aprovado, acórdão 015. TC 14.225/2003, ao convênio com a ação MURB e aprovada a resolução 120. TC 4692/2008, trata-se de aplicação de multa com a Prefeitura Municipal de Viçosa. Aprovado, decisão simples, diligência 15 dias. TC 4721/2003. Após um relatado e discutida a matéria, foi solicitado vista pelo conselheiro Anselmo Brito. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 1594/2008. TC 4534/2005. Trata-se de contratos com a Polícia Militar do Estado de Alagoas e a Casal. Aprovadas nas resoluções 121 e 122. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 16/2003/2011. Retirada de pauta. TC 3067/2012. Trata-se de decreto na Câmara Municipal de Porto de Pedras, exercício 2002. Aprovado, decisão simples. O senhor conselheiro Otávio Lessa teceu comentário com relação à solicitação que agilizou o processo de aprovação ou não pela Câmara Municipal, solicitando que fosse deliberado pelo Pleno julgar e informar ao Tribunal, salientando que isso está no regimento, faltando acompanhamento no caso de não julgamento. Participaram da discussão o excelentíssimo senhor presidente, o senhor conselheiro Anselmo Brito, o senhor conselheiro Sérgio Maciel. O excelentíssimo senhor presidente colocou em votação, para ser incluído no voto de cada prestação de contas, no final, a redação do artigo 160, aprovado por unanimidade. O doutor procurador Dr. Ricardo Schneider manifestou-se sobre as deliberações serem consolidadas em instrução ou resolução. Sobre o assunto, houve manifestação do excelentíssimo senhor presidente, salientando que o doutor procurador foi pertinente em sua colocação, mas está acrescentando que está no regimento. Voltando a relatar, o conselheiro Anselmo Brito. TC 3813/2011, adiado para a próxima sessão. TC 12594/2012, trata-se de uma prorrogação de prazo no CINFRA. Aprovada decisão simples, diligência 15 dias. TC 4595/2007, trata-se de relatório de inspeção em loco na Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e de Inovação. Após relatado e discutida a matéria, cujo teor segue na íntegra, o doutor procurador julgou-se impedido, ficando para o processo para ser relatado na próxima sessão. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. O senhor conselheiro Anselmo Brito fez comentários com relação ao curso, o qual participou em Manaus, cujo tema foi processos nos tribunais de contas, salientando que a tendência hoje é a unificação dos tribunais nos procedimentais. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando o pleno para a sessão de quinta-feira, no horário regimental. Em discussão, em votação, conselheiro Otávio Lessa. De acordo. Conselheira Maria Cleide. De acordo. Conselheiro Anselmo Brito. De acordo, excelência. Auditor substituto de conselheiro Sérgio Maciel. De acordo, senhor. Auditor substituto de conselheiro Alberto Pires. Também estou de acordo, excelência. Aprovado.
Não sei se... Na hora do dia, para relatar, o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor representantes do Ministério Público, tem em mãos o processo 7527, trata do presente processo a prestação de conta geral da Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes, exercício 2011, cujas peças chegaram a este tribunal no dia 31 de maio de 2002, através do ofício 77/2012, firmado pelo senhor Antônio de Araújo Barros, prefeito do referido município, em conformidade com o que determina o artigo 1º, inciso 4º da Lei 5.604, Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Após análise preliminar e o checklist efetuado na assessoria do gabinete, foi constatado que o gestor deixou de remeter alguns documentos obrigatória prestação de contas, conforme determina a Lei Federal 4.320 e a Resolução 2 de 2003, recaindo responsabilidade desta remessa ao gestor e contador. Os documentos abaixo elencados, os quais não foram encaminhados junto à prestação de contas, são imprescindíveis a sua análise. Relação do resto a pagar no valor de R$ 686.511,64. 2. A cópia do relatório de execução orçamentária de 2011. 3. A cópia do relatório de gestão fiscal 2011. Constatada a ausência dos documentos acima relacionados, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, através da decisão simples publicada no Diário Oficial no dia 26 de julho, concedeu o prazo de 15 dias para que o gestor remetesse. Considerando que até a presente data não houve nenhuma manifestação do interessado nesta prova, como que o gestor municipal Joaquim Gomes descumpriu as normas legais vigentes. Nestas condições, o Pleno do Tribunal do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais legais, está, na letra A, aplicação da multa equivalente a 150 UPFAOs, ou seja, no valor de R$ 2.590,50. B, pela concessão do prazo de 5 dias, contado a partir da data do recebimento da notificação via R, para que o gestor da Prefeitura Joaquim Gomes preste esclarecimento do não atendimento da diligência ordenada pelo relator, através de decisão simples, de acordo com o que preceitua o artigo 58 do parágrafo do regimento interno desta Corte de Conta. C, pela ciência ao gestor acima mencionado da presente deliberação, alertando que o não pagamento da multa aplicada no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. D, pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS para ciência e cumprimento da deliberação contida no item A. E, pelo retorno dos autos ao processo ao gabinete do relator para as demais providências. E F, para que esta deliberação tenha eficácia jurídica publique-se. Com a palavra do Ministério Público. Trata-se do processo 7527/2012 da Prefeitura de Joaquim Gomes, em que não foram enviados diversos documentos, como a relação dos gastos a pagar no valor de mais de R$600 mil, o relatório da execução orçamentária do último bimestre de 2011 e a cópia do relatório de gestão fiscal. No caso, houve o contraditório, o gestor foi intimado para se manifestar em 15 dias, então isso atende o nosso posicionamento de sempre, antes de qualquer penalidade, se houve o gestor. Como não houve a manifestação dele, o relator propõe a aplicação de multa. Diante disso, o Ministério Público manifesta-se favoravelmente nos termos do voto relator. É o parecer. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Maria Cleide, conselheiro Anselmo Brito, auditor substituto Sérgio Maciel. Discordo do relator, excelência. Com o voto contrário do conselheiro substituto Sérgio Maciel, conselheiro Alberto Pires. Concordo com o relator. Aprovado por maioria. Processo TC Processo TC 18852. Trata o presente processo o relatório de inspeção em loco de natureza ordinária realizado na Prefeitura de Mata Grande, exercício financeiro 2010. Gestão do senhor José
Gomes Brandão. Com a realização da inspeção em loco, foram observados fatos que podem ser obtidos como irregular, conforme consta no relatório Afrodefafon 156/2011. Inicialmente, os autos evoluíram à Procuradoria Jurídica deste Tribunal, por intermédio do parecer da PJTCE-AL 228/2002, que opinou pela concessão de prazo ao gestor para o exercício do contraditório da ampla defesa em obediência ao que determina o inciso, o artigo 5º da Constituição. Com base no parecer da Procuradoria Jurídica e no relatório de inspeção em loco, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, através de decisão simples datada de 24 de abril de 2012, publicou no Diário Oficial do Estado a edição do dia seguinte, concedeu ao gestor o prazo de 15 dias. Em atendimento à decisão simples, o gestor encaminhou ao conselheiro relator o ofício 35/2012, solicitando a prorrogação de prazo, conforme o processo TC 6536, o que foi concedido através de decisão simples, deliberada em 24 de maio de 2012 e publicada no Diário Oficial no dia 28 do mesmo mês e ano. A defesa justificada foi tombada tempestivamente nesta Corte de Contas e tomou o processo TC 7275, evoluindo em seguida para análise do pronunciamento dos setores competentes. Os autos evoluíram à Comissão Revisora da Análise Técnica, que se manifestou acatando em parte a justificativa apresentada em relação às irregularidades constatadas no relatório de inspeção em loco, destacando que dos 27 itens relacionados no parecer da Procuradoria Jurídica, apenas 8 foram acatados, sendo 19 rejeitados quando da análise realizada pela citada comissão. Quais sejam? Número 1. Não apresentação à equipe técnica de todos os processos licitatórios ou de inelegibilidade. 2. Recibo com rasuras, datas alteradas e notas fiscais sem assinatura do ordenador de despesa. 3. Não envia ao Tribunal de Contas do balancete do segundo bimestre de 2010. 4. Despesa de combustível não envia ao tribunal o pregão presencial 2/2009 e o seu termo aditivo. 5. Não acatou os itens de despesa de materiais da construção, material médico, odontológico, serviço gráfico, realização de despesa com sem o devido processo licitatório. 6. Compra de alimento, não envia ao TC o pregão presencial número 1 de 2009 e nem o processo administrativo gerador do termo aditivo 1 de 2009. 7. Despesa com material de limpeza, indício de fracionamento do item 9.1 do relatório. 8. Despesa com sandálias havaianas no valor de R$ 57.162, sem procedimento licitatório. 9. Serviço de terceiro sem apresentação de contratos. 10. Não acatou os itens de despesa diversas, recibo sem assinatura e sem contrato. 11. Despesa de locação de veículo sem contrato e procedimento licitatório. 12. Locação de caminhão no valor de R$ 155.635 sem licitação. 13. Locação de veículo para transporte escolar sem o devido processo licitatório. 14. Despesa com pessoa jurídica sem o devido processo licitatório. 15. Despesa com evento no valor de R$ 259.300 sem procedimento licitatório ou processo formal de inelegibilidade. 16. Despesa com aluguel de tendas e banheiros químicos no valor de R$ 29.840 sem apresentação de contratos e de processo licitatório. 17. Despesa com aluguel, despesa com consultoria de assessoramento jurídico, serviço de contabilidade sem licitação. 19. Despesa com clínica médica sem identificação desfavorecida e procedimento licitatório. 20. Obra de serviço de engenharia não encaminhar os processos licitatórios. E 21. Despesa em publicidade no valor de R$ 47.340. Em 6 de setembro do ano em curso, os autos evoluíram à auditoria deste tribunal, que se pronunciou nas folhas 6 a 8 do processo tombado de número TC 6536, pelo não acantamento da defesa justificativa apresentada sobre a alegação de que as irregularidades e ilegalidades apontadas pelo relatório técnico não foram sanadas e nem justificadas, alencadas de forma como se segue. Constata-se descumprimento legal do regimento interno, pois, de acordo com o relatório da auditoria, os balancetes relativos ao segundo semestre do exercício 2010 não foram encaminhados ao TC, assim como todos os contratos firmados durante o exercício inteiro, no item 3, nas folhas 9 do processo TC 18852.
Analisando o relatório de inspeção, tem-se que o mesmo detectou a existência de fracionamento irregular das despesas, como material de construção, material médico, odontológico, serviços gráficos, material de limpeza, de expediente, alimentos, sandálias havaianas, aquisição de veículo, serviço de terceiro, locação de veículo, despesa com pessoas jurídicas, eventos de aluguel de tendas e banheiros químicos, consultoria e assessoramento jurídico, clínica médica e com obra de serviço de engenharia. Os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer número 999 de 2012, da seguinte forma: em decorrência de diversas irregularidades constatadas pela equipe de auditoria, consubstanciadas no relatório AFRO-DEFAFON deste Ministério Público 156 de 2011, este Ministério Público de Contas manifesta pelo julgamento irregular da inspeção in loco relativo ao exercício financeiro 2010 da Prefeitura de Mata Grande, opinando: a. pela aplicação da multa prevista no artigo 207, inciso 2º do Regimento Interno, tendo em vista diversos atos de gestão foram praticados com graves infrações às normas legais. B. Pela imputação do débito ao prefeito municipal no valor de R$ 47.340, referente ao pagamento em duplicidade efetuado, conforme explicitado no parágrafo 12º deste parecer, e aplicação de multa prevista no artigo 206 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, em montante a ser definido pelo conselheiro relator. C. Pela aplicação da multa do artigo 131 do parágrafo único do Regimento Interno, em montante a ser definido pelo conselheiro relator, tendo em vista o não atendimento da Resolução 2 de 2003 do Calendário de Obrigações. D. Pela remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, tendo em vista que as irregularidades apontadas no relatório AFRO-DEFAFON 156 de 2011 apresentaram indício de ocorrência de atos de improbidade administrativa, bem como crime contra a lei de licitação. E. Que a decisão referente a este processo de inspeção in loco seja juntada aos autos à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mata Grande, referente ao exercício 2010, tendo em vista diante das inúmeras graves irregularidades detectadas. Faz-se necessária a sua repercussão nas contas do governo e nas contas de gestão referente ao exercício 2010. Diante do exposto e considerando que foi concedido ao gestor o direito de ampla defesa ao contraditório através de decisões simples deliberadas por esta Corte de Contas, considerando que o parecer 228 de 2012 da Procuradoria Jurídica deste Tribunal, nas folhas 890 a 898 do volume 4 deste processo, considerando o pronunciamento da Comissão Revisora de Análise Técnica nas folhas 96 do volume 4 do processo TC 7275, considerando o pronunciamento do Ministério Público de Contas nas folhas 900 a 906 do volume 4 deste processo, considerando também as irregularidades apontadas no relatório que, dentre outras, tipifica conduta capituladas na Lei 4.320 e 8.666, infringe também os mandamentos dispostos no artigo 37, inciso 21 da Constituição e 44.4.5 da Constituição Estadual, acorda o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais. A. Julgar irregular o procedimento realizado no exercício financeiro de 2010 pela gestão do senhor José Jacob Gomes Brandão na Prefeitura de Mata Grande. B. Determinar a devolução aos cofres municipais de Mata Grande o valor equivalente a R$ 47.340, devidamente corrigido pelo registro de despesa em duplicidade. C. Aplicar multa de 150 PFAL no valor de R$ 2.590,50. D. Remeter os autos à diretoria do FUCONTAS para dar ciência e cumprimento da deliberação contida no item C. E. Determinar a anexação desta prestação de a prestação de contas geral do exercício de 2010, o processo TC 6117 de 2011. F. Dar ciência à Câmara Municipal de Mata Grande da presente deliberação, alertando que, para observância do artigo 160 e parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Contas na Resolução 3 de 2001. E G. Remeter os autos ao Ministério Público Estadual, tendo em vista que as irregularidades apontadas no relatório AFRO-DEFAFON 156 de 2011 apresentaram indício da ocorrência de atos de improbidade administrativa, bem como de crime contra a lei de licitação. É o parecer, senhor presidente. A palavra do Ministério Público. Trata-se do processo 18852-2011, Prefeitura de Mata Grande, exercício 2010.
antes de fazer a leitura do parecer do colega, eu gostaria de fazer alguns comentários com relação ao parecer da própria auditoria, muito bem feito pelo Dr. Alberto Pires, em que ele destaca diversas irregularidades que foram encontradas no referido exercício, como o fracionamento, como também a não apresentação dos extratos bancários do Fundeb, a questão também de que o Conselho Municipal teria sido destituído porque não foi escolhido por eleição, e também a ausência de defesa, mesmo intimado, não teria o gestor apresentado os esclarecimentos necessários, chegando até mesmo a propor a intervenção no município. Esse foi o trabalho da auditoria. Com relação ao parecer, eu vou fazer a leitura do parecer que foi lavrado pela Terceira Procuradoria de Contas. Trata-se o presente processo sobre o relatório AFO-DEFAFON número 156/2011, folhas 13 a 38, processo TC número 18852/2011, relativo à inspeção in loco realizada no município de Mata Grande, sendo analisados diversos atos de gestão no exercício financeiro de 2010. Conforme relatório AFO-DEFAFON 156/2011, a equipe de auditoria efetuou diversos exames sobre atos de gestão da Prefeitura Municipal de Mata Grande, tais como análise por amostragem dos controles internos, verificação de procedimentos licitatórios, processos de despesas, empenho, liquidação e pagamento, adequação da execução orçamentária, bem como da análise e conferência dos registros contábeis. Importante registrar que a equipe de auditoria constatou uma série de irregularidades na gestão municipal, correspondente ao exercício de 2010, tendo como gestor o prefeito municipal, senhor José Jacob Gomes Brandão, dentre as quais se destacam: a. Irregularidades na área de contabilidade e tesouraria, inexistência de informações sobre posições financeiras orçamentárias e patrimoniais, ausência de identificação de bens imóveis, escrituração e registros imobiliários, fragilidade nos procedimentos de controle de estoque e guarda de material de consumo, ilegalidade nos procedimentos e controles como pagamento de despesas do Fundeb. B. Falta de controle quanto ao consumo de combustíveis. C. Fracionamento de despesas. D. Celebração de contratos de consultoria sem o devido procedimento licitatório. Despesas pagas em duplicidade. F. Processos de despesas respaldados em notas fiscais, cujas empresas constam como não habilitadas no Sintegra/ICMS ou com atividade econômica incompatível com a despesa executada. G. Despesas na área de saúde sem respaldo contratual. H. Despesas com locação de veículos sem respaldo contratual. I. Contratação de serviços sem o devido processo licitatório. J. Irregularidades apontadas pelos membros do Conselho Municipal do Fundeb. Pagamentos aos professores referentes ao saldo remanescente dos recursos do Fundeb em espécie no gabinete do prefeito. K. Descumprimento do artigo 131 do Regimento Interno do Tribunal de Contas e da Resolução Normativa número 002, calendário de obrigações. Tendo em vista as diversas irregularidades apontadas pela equipe de auditoria no relatório AFO-DEFAFON número 156/2011, a Procuradoria Jurídica, por intermédio do parecer PJTCAL 228/2012, folhas 890 e 898, do volume 4, opinou pela concessão de prazo ao gestor para o exercício do contraditório da ampla defesa. Registre-se que o gestor municipal apresentou, após a dilação do prazo concedido, a dilação concedida pelo conselheiro relator, por intermédio de manifestação escrita, folhas 2 a 27, as suas justificativas, exercitando o seu direito de defesa. Em atendimento ao despacho, folha 95, do volume 4, do conselheiro relator, e em conformidade com a Resolução Normativa número 1/2007, a Comissão Revisora de Análise Técnica efetuou análise das justificativas apresentadas pelo gestor municipal, folha 96, volume 4, acatando-as em parte e ratificando as demais constatações apontadas no relatório AFO-DEFAFON, número 156/2011. Posteriormente, os autos evoluíram à auditoria do Tribunal de Contas, que se manifestou, folha 6 a 8, pela ocorrência de irregularidades e ilegalidades na gestão municipal, opinando pela aplicação das sanções previstas na lei orgânica do Tribunal, remessa dos autos ao Ministério Público Estadual e pedido de intervenção no município de Mata Grande. É o breve relatório, passa ao exame do caso. Inicialmente, cumpre registrar que o procedimento de inspeção in loco que deu origem ao relatório AFO-DEFAFON 156/2011 segue o rito previsto no artigo 178 seguinte do Regimento Interno do Tribunal. Verifica-se que no presente processo, tendo em vista a verificação de irregularidades graves, o conselheiro relator determinou a notificação do gestor a fim de que o responsável se pronunciasse acerca dos fatos apontados,
na forma do artigo 182 do Regimento Interno. Tendo em vista a apresentação pelo prefeito municipal de justificativas para as irregularidades apontadas, por intermédio de manifestação escrita, folhas 2 a 27 dos autos, cumpre ao conselheiro relator manifestar-se preliminarmente pelo acolhimento do posicionamento da comissão revisora de análise técnica, folha 96, volume 4. Assim, não sendo acolhidas pelo conselheiro relator as justificativas apresentadas pelo gestor municipal e corroborando a subsistência das irregularidades apontadas no relatório AFO-DEFAFON 56/2011, em atendimento ao posicionamento exarado pela Comissão Revisora de Análise Técnica, restam caracterizadas diversas ofensas a normas legais de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional. Ademais, quanto ao item 2 do capítulo 3 da execução financeira orçamentária, folha 9 do relatório AFO-DEFAFON de 156/2011, no qual a equipe de auditoria detecta a ocorrência de despesa em duplicidade, onde a mesma nota fiscal número 952, no valor de R$ 47.340, da empresa Agnatus, Silvio Ricardo Maia Lima, EPP, para 2 processos de pagamento diferentes, empenhos 8302 e 9061, verifica-se claramente a ocorrência de dano ao erário. Com relação ao posicionamento da auditoria, opinando pelo pedido de intervenção no município de Mata Grande, com a devida vênia, este Ministério Público de Contas não vislumbra a possibilidade jurídica, vez que não se encontra presente nenhum dos requisitos elencados no artigo 35 da Constituição. Ademais, a intervenção deve ser considerada sempre como medida extrema, de exceção, entendendo o Parquet de Contas pela sua desnecessidade no presente momento. Deste modo, em decorrência das diversas ilegalidades constatadas pela equipe de auditoria, consubstanciadas no relatório AFO-DEFAFON 56/2011, este Ministério Público de Contas manifesta-se pelo julgamento irregular da inspeção em loco relativa ao exercício 2010 da Prefeitura de Mata Grande, opinando a. pela aplicação de multa no artigo 207, inciso 2 do Regimento Interno, tendo em vista que diversos atos de gestão foram praticados com grave infração às normas legais, em montante a ser definido pelo conselheiro relator. B. Pela imputação de débito ao prefeito municipal no valor de R$ 47.340, referente ao pagamento em duplicidade, conforme explicitado no parágrafo 12 do parecer, e aplicação de multa prevista no artigo 206 do Regimento Interno, em montante a ser definido pelo conselheiro. C. Pela aplicação de multa prevista no artigo 131 do parágrafo único do Regimento Interno, em montante a ser definido pelo relator, tendo em vista o não atendimento do calendário de obrigações. D. Pela remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, tendo em vista que as irregularidades apontadas no relatório AFO-DEFAFON 56/2011 apresentam indícios da ocorrência de atos de improbidade administrativa, bem como de crimes contra a lei de licitações. E. Que a defesa referente a este processo de inspeção em loco seja juntada aos autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mata Grande referente ao exercício de 2010, tendo em vista que, diante das numerosas e graves irregularidades detectadas, faz-se necessária a sua repercussão nas contas de governo e nas contas de gestão referentes a 2010. O parecer foi lavrado pelo titular da 3ª Procuradoria de Contas, que eu ratifico integralmente neste momento. Eu apenas faria um acréscimo, tendo em vista que no item 3 do parecer, a letra A, se fala que há ilegalidade nos procedimentos e controles de pagamento de despesas do Fundeb, em espécie, e também J, do mesmo item 3, letra J, irregularidades apontadas pelos membros do Conselho Municipal do Fundeb, ou seja, pagamento aos professores referente ao saldo remanescente do Fundeb em espécie. Em razão desses dois, eu também sugiro, nesta oportunidade, que sejam remetidas cópias ao Ministério Público Federal, até porque recentemente houve uma decisão do STJ reconhecendo que nesses casos, caso exista o crime, a competência é da Justiça Federal, então deve haver a atuação desses dois ramos, tanto do Estado quanto federal. É o parecer. Conselheiro Otávio, sobre a sugestão do Ministério Público. Acato totalmente, não tem de acrescentar e encaminhado também do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal aí essa solicitação. Farei o acréscimo e para solicitar o encaminhamento também para o Ministério Público Federal. Acatado a sugestão do Ministério Público. A sugestão do Ministério Público pelo relator. Passo em discussão o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. A palavra, conselheiro Anselmo. Eu acompanhei o relatório, o voto do conselheiro Otávio Lessa, assim como o parecer do Ministério Público. A questão que me chamou a atenção, a questão
da responsabilização pelo débito ou não, e em que quantidade de débito poderia girar o que está contido no processo. E o parecer conselheiro, ele está pedindo que o gestor devolva cerca de R$47 mil pago em duplicidade, isso a priori. Até a pergunta que eu faço é, não havendo ressarcimento e sendo verificado outras somas, se ainda há possibilidade de fazer esta imputação de débito ao gestor, porque o dano, vamos dizer, se caracteriza fisicamente. O débito é o reflexo jurídico do dano na forma da legislação. Aí, conselheiro, eu queria fazer essa pergunta, se há a possibilidade de ainda ser agravada a situação do gestor por causa desse aspecto financeiro, orçamentário financeiro, de passagem, do senhor, do Ministério Público. Senhor relator, de plano, verificou-se a existência do dano, tendo em vista a duplicidade de empenhos em relação ao mesmo fato, e aí o valor de R$ 47.300. Certamente isso aqui é um dano preliminar e que já ficaria constituído, já tomaria as providências, porque já está constatado neste momento. Com relação às demais possibilidades, aí seria até no exame, né, da prestação de contas, como vai ser anexado, e analisando tudo isso, seria possível fazer uma apuração do dano, de outros danos existentes, tendo em vista a questão das demais falhas apontadas, pelo procedimento correto, uma tomada de conta especial, talvez, alguma coisa nesse sentido, e após essa análise. Mas neste momento foi isso que foi verificado, não se apurou outros danos, esse foi o que, digamos assim, saltou aos olhos. Mas eu concordo com Vossa Excelência que é possível, e digo mais, até importante, que sejam verificadas outras possíveis irregularidades para fazer o ressarcimento e aí fazer um destaque, é o ressarcimento ao erário do município, né? As multas, se forem aplicadas, são revertidas aos cofres do Estado, mas o ressarcimento, como foi uma lesão ao cofre do município, seria ao município. E aí também o artigo 135, que fala que, constatada a ocorrência de desfalque, peculato, desvio de bens e outra irregularidade que resulte em dano ao erário em processo considerado irregular, o tribunal, sem prejuízo de outras medidas, faz comunicação ao Ministério Público Especial. Desde logo, a conversão do processo em tomadas de conta especial. Então, diante disso tudo, tramitando o processo, depois anexada a prestação de contas, ele seguiria até o Ministério Público de Contas para que fizesse o cumprimento do artigo 135. E uma outra coisa que eu verifiquei na leitura do parecer do Ministério Público, doutor Ricardo, parece-me que o parecer do Ministério Público, ele opinou pela aplicação da multa exclusivamente com base regimental. Talvez seja um legalista até chato demais, mas assim, no meu entendimento, tanto multa como recurso é matéria de ordem legal. Então deveríamos, até complementando o parecer do Ministério Público, que na verdade eu acho que a correspondência seria a aplicação da multa na forma do artigo 46 da Lei Orgânica do Tribunal, complementando o parecer de Vossa Excelência, para que nós tenhamos 100%, de até 100%, o senhor fala. Mas o que eu falo, como Vossa Excelência parecer, ele foi precisamente tratar regimentalmente, eu entendo que, até por uma questão de segurança jurídica, deveria ser acrescentada a questão do artigo da lei imputando a multa. Porque, muito embora tenha havido a existência do débito, eu acredito que os outros fatos mencionados, na verdade, são 3 multas que são propostas. Sim, né? todas... É uma multa pela grave infração geral às normas legais, a outra com relação à imputação do débito e a outra multa com relação à questão do não atendimento do calendário. E todas elas, no nosso sentido, ela guarda correspondência ao que está disposto na legislação, na lei. E apenas acrescentando que o senhor está correto, né, Vossa Excelência está correto, no sentido de que realmente a multa tem que estar correspondência com a lei. No entanto, o regimento ele reproduz, né, alguma disposição, e eu acredito que na proposta daqui não há nenhuma multa que destoe ou que não teria o amparo da lei. Então, nesse caso, poderia reafirmar o parecer apenas acrescentando que ele guarda correspondência ao disposto no artigo 46 e 48, razão pela qual o Ministério Público reitera a aplicação dessas multas todas. Perfeito, esclarecido então. Se aceita essa modificação em vez de ao regimento ser pela lei.
Acatado pelo conselheiro Otávio Lessa, continua em discussão o processo relatado por Sua Excelência. Com a palavra o auditor. Eu notei aí no conselheiro, ao relatar o processo, ele indicou aí a existência de despesas sem a devida comprovação. Gostaria de saber de Vossa Excelência se no relatório da diretoria técnica, do órgão técnico dessa Corte de Contas, existe o levantamento desses valores, dessas despesas que não tem comprovação sobre a sua regularidade, inclusive despesa com saúde, entre outros aí. Porque, no meu entendimento, se são irregulares, essas despesas deveriam ser levantadas, os valores e o responsável por quem deu causa a essas irregularidades e imputar débito no respectivo valor. Então, pelo que eu notei, só tem uma proposta de imputação de débito por duplicidade da despesa, enquanto que na relatoria aponta irregularidades de despesa sem a devida comprovação. Então, a primeira pergunta é se há no relatório o levantamento dessas despesas e se elas tem previsão de imputação de débito e do responsável para essas despesas. O responsável, com certeza, ela está bem responsabilizada, porque trata-se do município pequeno, ela é concentrada no gestor direto, que é o prefeito, né? E as despesas, você tem os valores gastos efetivamente. Agora, a comprovação com relação, por exemplo, foi feito sem uma licitação, por exemplo, comprou a gasolina, um exemplo, ele comprou a gasolina, mas ele não fez um processo licitatório, a devida comprovação de um processo administrativo que gerasse e autorizasse ele, como gestor, pagar ter aquela despesa, vamos dizer assim, regularizada. Então tem vários valores definidos, não é? Que aí eu achei por bem isso aí está dentro, e com o nosso encaminhamento ao Ministério Público, para que o Ministério Público, entendendo, faça o devido processo legal com relação a isso. E daí apenas eu me limitei a esse gasto que foi em duplicidade, e os outros para serem apurados no momento certo. Excelência, eu penso que, como nós estamos julgando o processo, acho que o momento seria esse. Depois do julgamento, esse processo, depois de julgado o processo regular ou irregular, regular com ressalva, esse processo estaria apenas o que se poderia, no âmbito desse Tribunal de Contas, acatar algum recurso em relação a ele, mas ele ali, digamos assim, extingue nesse momento, após provável recurso. É claro que a proposta do Ministério Público deve ser levada em consideração de que no exame da prestação de contas do prefeito, esses atos apreciados aqui nesse processo devem ser levados em consideração, mas o processo em si, eu penso que numa decisão desse Tribunal Pleno, ele se refere a esse processo, então não abriria novamente o processo para uma nova decisão a respeito disso. E com relação a essas despesas, eu não consegui formar convicção agora sobre a regularidade delas, eu gostaria de solicitar a vista desse processo para examinar isso com o maior cuidado, para que mais à frente eu possa oferecer o voto. Dado a vista, Vossa Excelência. Excelência, será que poderia... Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Será que eu poderia, se eu vi, nós estamos uma consulta até o Pleno, poderia antecipar meu voto? Retirar? Antecipar. Pode, Excelência, mas não sei se por uma convicção, talvez a apuração pelo conselheiro substituto Sérgio Maciel,
ele poderá trazer mais fatos que talvez Vossa Excelência desejasse mudar o voto. Mas se Vossa Excelência se desejar, já pode antecipar o seu voto. Eu gostaria de antecipar meu voto. Pois não. Excelência, eu, mais uma vez, ouvindo o relato do relator do Ministério Público e também das colocações do conselheiro Sérgio Maciel, eu acompanho o relator acrescentando o seguinte, que também seja julgada as contas conforme o artigo 24 da nossa lei orgânica, que é a questão do débito, e em qual valor ele, que esteja observado o artigo 18, segundo, que é a citação por causa do débito, e que seja aplicada a multa do artigo 46 no percentual de 100%, no que tange a esse valor pago em duplicidade dos R$47 mil. Débito de R$47 mil e mais a multa no mesmo valor. Esse é o meu voto que eu antecipo e deixo a análise de Vossas Excelências. Antecipado o voto de Sua Excelência, o conselheiro Anselmo Brito, que seja consignado em ata, que já foi o feito de imediato. Pela ordem, para relatar, a conselheira Maria Cleide. Pela ordem, o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas. Excelência, eu quero aproveitar logo o ensejo e o processo 3813/2011, que foi adiado da sessão passada, eu estou pedindo vênia de todos para que seja retirado definitivamente de pauta. Eu constatei algumas imprecisões numéricas que precisam ser sanadas, e assim que tiver sanado eu vou fazer novamente a sua inclusão na pauta. Atender da solicitação de Vossa Excelência. Perfeito. Excelência, tem também um processo 45.900 de 2007, na qual o ilustre membro do Ministério Público julgou-se impedido e ficou adiado para esta sessão. Como eu estou vendo que tem a presença de outro membro do Ministério Público, eu acho que poderá prosseguimento ao julgamento. Já foi lido, mas perguntaria da necessidade de ler novamente. Todos os conselheiros já leram, não sei que o membro do Ministério Público que está aqui, que deseja que seja lido. Por solicitação do Ministério Público, que seja lido. Perfeito. Processo 45.905 de 2007. Trata do presente processo um relatório de inspeção ordinária número 20 de 2007, referente à auditoria na Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia, que identificou falha praticada no período de janeiro a agosto do exercício financeiro de 2006, cujo gestor à época era o senhor Pedro Nelson Bonfim Gomes Ribeiro. A douta Procuradoria Jurídica, na forma do parecer 15 de 2012, da lavra da Procuradora Maria Salete Correia, opinou pela aprovação com a ressalva da observância da resolução número 2 de 2005, que é uma resolução deste tribunal que trata da fiscalização dos procedimentos para que os órgãos eles contratem serviços contábeis. Evidenciou, entretanto, restrição no 5.5 do relatório AFDEFAFOI número 20 de 2007, referente ao serviço de contabilidade, que, abre aspas, deixou de observar o disciplinamento da resolução número 2 de 2005 deste tribunal, fecham-se as aspas, não condizendo com o teor da mesma resolução, a qual, abre aspas, dispõe sobre a apreciação dos contratos dos contabilistas que prestam serviços aos poderes públicos estaduais e municipais, no sentido de suas condutas e responsabilidades, não se verificando no seu teor aplicação para o que foi relatado no item 5.5, que informa a inexistência do profissional nos quadros da Secretaria em exame, fecham-se as aspas. Continuando sua análise, opina que, abre aspas, em se considerando que a informação infringe a legislação vigente, tem que se adotar o que preconiza o artigo 182, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa, fecham aspas, pugnando prazo para o exercício do direito à ampla defesa do contraditório.
Através do ofício 184 de 2012 da Presidência, foi enviada a cópia da decisão simples exarada em 13 de março de 2012 por esta Corte de Contas, juntamente com cópia do citado relatório da EFAFOI ao gestor à época da Secretaria Executiva da Ciência e Tecnologia, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para a apresentação de sua defesa. Tendo tomado ciência no dia 28 de março de 2012, conforme cópia do AR, folha 97 dos autos, apresentou defesa por meio do processo 5489 de 2007, protocolado no dia 20 de abril de 2012, extrapolando, portanto, o prazo dado, previsto no artigo 53 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas. Em sede de defesa, alega o gestor inicialmente que a nomeação do senhor Virgílio Cavalcante Palmeira para exercer o cargo de diretor administrativo financeiro da Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia, o qual assinara os balanços contábeis daquela instituição, justifique-se por ser servidor público, abre aspas, servidor público efetivo, economista e possuir currículo condizente com a função, vez que já ocupou cargo semelhante na Fundação Alagoana do Trabalho e de Desenvolvimento de Comunidades, Fundec, e no Instituto de Pesos e Medidas de Maceió, IPEM ou IPEM, MAC/Metro. Posteriormente, assevera que a inexistência de um contador no quadro efetivo da Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia não podia ser atribuída a ele, gestor da Secretaria, ele achava que se tratava de prerrogativa do chefe do Executivo, o governador, fazer esta indicação. No caso em questão, em que tange a obrigatoriedade de um profissional da área contábil assinar tanto os balanços consolidados quanto os balanços individuais, deve-se observar que tais documentos são necessariamente processados pelos serviços de contabilidade por força do disposto do artigo 85 da Lei Federal 43.2064, que é que cuida de balanços, orçamentos da administração pública, e da Resolução número 560, de 83, do Conselho Federal de Contabilidade, que, em seu artigo 3º, nos itens 14 e 15, dispõe. Artigo 3º. São atribuições privativas dos profissionais da contabilidade. 14. Elaboração de balancetes e demonstração de movimentos por contas e grupos de contas de forma analítica ou sintética. 15. Levantamento de balanço de qualquer tipo ou natureza e para quaisquer finalidades, como balanços patrimoniais, balanços de resultados acumulados, balanços de origens e aplicação de recursos, balanços de fundos, balanços financeiros, balanços de capitais e outros. Corroborado por seu artigo 4º, qual reza que o contabilista deverá pôr sua assinatura, categoria profissional e número de registro no Conselho Regional de Contabilidade respectivo em todo e qualquer trabalho realizado. Não se pode olvidar que a Resolução Normativa 2 de 2005 desta Casa surgiu em decorrência desta obrigatoriedade, considerando que as prestações de contas e documentos afins deverão ser assinadas pelo gestor e pelo contabilista, bem como pela incumbência desta Corte de Contas em analisar a regularidade formal e material das contas apresentadas, aplicando sanções àqueles que derem causa perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo à Fazenda Pública, vindo a regulamentar as apreciações dos contratos de prestação de serviço firmados entre o poder público e os profissionais contabilistas, pela imperiosa necessidade da presença deste profissional. Desta feita, quanto à justificativa da nomeação do senhor Virgílio Cavalcante Palmeira, por possuir currículo condizente com a função, não coaduna com o comando disposto no artigo 1º do decreto 14.131 de 2011, que alterou o artigo 61 da Delegado 44 de 2011 em verbo, o qual informação eu trago apenas para efeito de conhecimento, dado que ela é de 2011 e esse processo se refere a 2006. Artigo 68. O cargo de coordenador setorial de Finanças e Contabilidade e Provimento em Comissão entrega o sistema de administração financeira e contabilidade. Só poderá ser ocupado por contador,
com registro no Conselho Regional de Contabilidade, até que venha a ser provido por servidores efetivos com formação, experiência profissional e capacitação, comprovadamente compatíveis com as exigências técnicas e gerenciais das respectivas funções. No que diz respeito à alegação, aqui eu queria só fazer logo um adendo, nesse item 11, eu trouxe a notícia de um decreto de 2011, mas isso aqui é só para efeitos de dar notícias, porque na verdade a própria resolução do Conselho Federal de Contabilidade, 583, que sofrera uma alteração em 2001, fica muito clara a possibilidade de administração pública esses demonstrativos e os resultantes dos demonstrativos serem de competência privativa, elaborado e assinado por contadores registrados nos conselhos respectivos, o qual inclusive consta da ata da sessão passada em que li ipsilitis da parte alterada. No que diz respeito à alegação de que é de responsabilidade do chefe do executivo compor a estrutura administrativa do Estado, deve-se levar em consideração o artigo 101, combinado com os artigos 107, parágrafo único, 114, incisos 1º e 4º, nos quais vislumbra-se que o governador do Estado é auxiliado pelos secretários de Estado, aos quais competem exercer a orientação, a coordenação e a supervisão dos órgãos e entidades da administração estadual, referendo a atos e decretos expedidos pelo governador, assim como praticar atos pertinentes às atribuições que lhes forem otorgadas ou delegadas, entre elas podendo dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual no âmbito de sua competência, inclusive provendo os cargos públicos na forma da lei. Então, a competência do governador está bem azarada na Constituição Estadual, qual seja. Então, a questão do provimento dos cargos, no caso dessa secretaria, pelo disposto nesses artigos, seria da competência do próprio gestor, e não do senhor governador. Em que pese a impropriedade detectada no item 5.5 do relatório em comento, faz-se necessário resguardar, escorando-se nos princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica, as situações criadas pelo poder público e estabilizadas pelo transcurso do tempo. Ante o exposto, considerando com base exclusivamente constante dos autos, normalmente o relatório AFDEFAFOI 20 de 2007, e no parecer da Procuradoria Jurídica desta Corte, o Pleno Tribunal acorda julgar, regular, com ressalva, os atos, documentos e processos inspecionados na Secretaria Executiva da Ciência e Tecnologia, referentes ao período de janeiro e agosto do exercício financeiro de 2006, gestão do senhor Pedro Nelson Bonfim Gomes Ribeiro, de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica desta Casa, combinado com o artigo 119, inciso 2º do nosso regimento, recomendando ao gestor ou a quem o houver substituído proceder conforme os ditames da Lei Federal 43.2064, da Resolução 560 de 83 do Conselho Federal de Contabilidade, da Resolução Normativa número 2 de 2005 desta Corte de Contas e do Decreto Estadual 14.131 de 2011. Trago aqui também desta decisão, porque como encaminharei cópia desta decisão ao gestor atual, que ele também fique ciente da atualidade das informações e das obrigações que deve ter. Encaminhar cópia do presente acordo ao atual gestor da Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia, juntar este processo, após o trânsito, a prestação de contas do referido gestor. Esse seria meu voto, excelências, e esclarecimento do Ministério Público. Vai parar o Ministério. Conselheiro, o balancete, no caso, ele foi extraído do CIAFEM? Excelência, repita, por gentileza. O balancete, no caso, ele foi extraído do CIAFEM? Excelência, as cópias que estão aqui representam cópias do CIAFEM.
Então foram extraídos do CIEFEM. E Vossa Excelência entende que, mesmo que extraídos do CIEFEM, haveria aplicação da resolução 560/83? Sim, Excelência, porque o CIEFEM, os dados lá lançados, são lançados pelas instituições, então se consta do CIEFEM porque foi contabilizado, se apresenta o Tribunal de Contas. Quando faz empenhamento, é feito aqui no tribunal. E é, claro... Não compreendi, Excelência, desculpa. Excelente. O CIEFEM é um sistema, vamos dizer, contábil, geneticamente falando. Então, lá estão toda a contabilidade estadual. Então, quando um ente, um tribunal de contas, uma secretaria faz alguma movimentação, faz um empenhamento, alguma contabilização, é a instituição que faz e fica registrado no CIEFEM. Então, para ser feito este procedimento, é feito no tribunal e tem que ver a confirmação. Então, são habilitados, seria capaz de fazer isso. No caso, há a exigência que seja um contador conforme os normativos do Conselho Federal de Contabilidade. Eu compreendo o raciocínio de Vossa Excelência. Entretanto, aqui, me apegando à literalidade da resolução 560/83, acredito que a exigência de contador para assinar os balancetes, ela se dê quando haja efetivamente a elaboração de tal documento, de tal balancete, não quando ele é extraído do CIEFEM e o balancete é feito através desse sistema. E acredito também que a própria a resolução 898/2001, quando ela resolve excluir do parágrafo 1º do artigo 3º, o item 31, sim. Oi? A reforma da resolução que eu não posso... Pode. Ela resolve excluir o item 31 do parágrafo 1º do artigo 3º da resolução 560/83. Acredito que ela dá guarida a esse entendimento. Então, o Ministério Público se manifesta pela... Excelência, eu queria consultar aqui, se me permite, que parece que essa resolução aqui está um pouco diferente da consulta que eu verifiquei no site do CFC. Eu gostaria de fazer essa consulta, por gentileza. Não é a resolução do Conselho Federal de Contabilidade. Quando a gente lança os balancetes, automaticamente o CFM gera os balancetes. Sim. Os balancetes são assinados. Sim, mas isso é a segunda etapa. Não é? Excelência, nós estamos falando aqui, eu estou pesquisando. Vossa Excelência já terminou a sua fala? Ou... Então, só concluindo, Excelência. Tá. Então, a resolução 868/2001, 898, né, o artigo 1º, ela vem a revogar o parágrafo 1º do artigo 3º, item 31, né, que previa a necessidade de contador, né, na organização dos processos de prestação de contas das entidades e órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, dos territórios e do Distrito Federal, das autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações de direito público a serem julgadas pelos tribunais, Conselho de Contas ou órgãos similares. Então, acredito eu que com a revogação dessa disposição pela resolução 868/2001, no caso específico que Vossa Excelência relata, não haveria a necessidade da assinatura por profissional de contabilidade do balancete extraído através do CIEFEM. Se me permite. Sim. E esse processo estava, o parecer do Ministério Público
Não, esse processo ele não tem, porque é anterior, Excelência. É anterior ao 2010. É que ele não passou pelo Ministério Exatamente. Excelência, por favor. Não, o Ministério Público mantém a posição firmada. Realmente, como acordado, os processos de inspeção em loco anteriores a 2010, salvo engano, não passariam pelo Ministério Público por uma questão de celeridade processual, até porque os processos são antigos, o que não impede, se oportunizado, a manifestação do Ministério Público, porque dentro da sua atividade principal e prevista pela Constituição. Isso. Não, Vossa Excelência está correto. Só que esse processo é de 2006, não é isso, Excelência? Só que eu indaguei ao conselheiro relator se ele já teria tramitado no Ministério Público, porque aqui ficou assim o Ministério Público indagando ao conselheiro quando deveria ter um parecer e a sua posição. E a indagação ao conselheiro parecia que até haveria uma discordância. Pelo Ministério Público, então, passando pelo Ministério Público, a manifestação do Ministério Público não poderia chegar, a meu ver, a uma indagação sempre ao conselheiro relator, e sim a sua posição firmada. Não, mas a minha posição firmada, conselheiro, é no sentido de que, no caso relatado pelo conselheiro Anselmo, nesse caso específico de balancetes extraídos pelo CIAFEM, de acordo com o artigo 1º da Resolução 868/2001, não haveria necessidade da assinatura de um profissional de contabilidade. Essa é a posição do Ministério Público. Manifestado pelo Ministério Público, solicita ao conselheiro que, se assim aceita a posição do Ministério Público, se mantém o voto de Vossa Excelência. Não, Excelência, é que, na verdade, pode ser que seja essa aqui, mas, na verdade, eu até gostaria, se a posição de plenário tivesse uma cópia do que eu pedi para juntar na sessão de terça-feira, que eu estou vendo que está um pouco diferente. Pode ser a mesma, mas está diferente, que lá tem um texto explícito, nessa aqui não tem. Eu queria verificar. Aguardar o Ministério Público enquanto eu passo a palavra aos demais, para ver aqui ao... Eu tenho outros processos também, Excelência. Sim, enquanto o Ministério, a coordenação do plenário, vai, Vossa Excelência passará outro processo. A coordenação do plenário para a solicitação do conselheiro Anselmo Brito sobre o processo. Vossa Excelência já está de posse, pode dar continuidade a esse processo. Processo 723 de 2007. É uma decisão simples que vem apenas, que já estava pautado, então eu trouxe a pleno. Versa nos autos sobre dispersão em loco realizada nos atos, documentos e processos contábeis de receita e despesa do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas, DETRAN, relativo ao exercício financeiro de 2006, que resultou do relatório Afterfazenda número 1 de 2007. Quero destacar aqui este processo, originariamente, era da relatoria do conselheiro Otávio Lessa, mas que, se declarando impedido, fora, para mim, distribuído pela presidência dessa casa. Verifica-se do material sob exame que os citados relatórios trazem em seu corpo as seguintes ocorrências: Gestão Administrativa Financeira, folha 71/94. Item 1. Análise das despesas realizadas no período. Despesas sem prévio empenho, adiantamentos e prestações de contas, despesas com diárias, despesas com refeições, despesas com locações, ressarcimento de multas às locadoras, despesas com combustível, despesas com publicidade e serviços gráficos, despesas com passagens aéreas, despesas de exercícios anteriores, apuração de denúncias veiculadas nos meios de comunicação com referência a despesas despesas irregulares realizadas pela atual gestão à época de passagem, das despesas realizadas com festas e eventos, locação de veículos, também ativo permanente e almoxarifado, assim como constatações
no inciso 5º do referido relatório de folhas 94 a 95. Considerando que, em decorrência de algumas denúncias veiculadas nos meios de comunicação envolvendo a administração do Detran Alagoas, em dezembro de 2006, a Controladoria Geral do Estado de Alagoas, CGE-AL, realizou uma auditoria especial na instituição. Considerando que dessa auditoria especial originou-se o relatório 5 de 2006 e que, em observância ao parágrafo único do artigo 100 da Constituição Estadual, a CGE, ao constatar a adoção de práticas de, abre aspas, tracionamento de despesa e favorecimento a fornecedores, fecham aspas, e de, abre aspas, vícios administrativos e financeiros, fecha aspas, bem como de, abre aspas, práticas de falsificação de documentos, fecham aspas, encaminhou a esta Corte de Contas o referido relatório. Feitas essas considerações, vai-se necessário que os gestores responsáveis à época apresentem os devidos esclarecimentos, em observância ao princípio do devido processo legal nas suas espécies do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, considerando principalmente o que dos autos constam, o Pleno decide cientificar os gestores à época, o senhor João Marinho da S. Filho, diretor-geral, o senhor Jaime Costa Braz, diretor adjunto, e o senhor Edjar Oliveira Pereira, diretor administrativo financeiro, para que apresentem suas defesas ou alegações no prazo de 15 dias, em observância ao comando disposto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, e na forma disposta na seguinte legislação deste Tribunal de Contas. A nossa lei orgânica, de acordo com os dispositivos que tratam da natureza, competência e jurisdição desta Casa, artigo 2º, parágrafo único, e artigo 5º, inciso 1º, das decisões, como contido no artigo 117, artigo 17, parágrafo 1º, da execução dessas decisões, no artigo 25, inciso 2º, e 33, inciso 1º, a linha A. No regimento interno desta Casa, no que cuida da tramitação e instrução processual, artigo 58, está com ele, artigo 58. As decisões e suas formas, artigo 94, parágrafo 1º, e artigo 95, inciso 3º. Os prazos, artigo 106, inciso 1º, a linha A. Os julgamentos e procedimentos, artigo 112, citação, intimação e notificação, artigo 200, inciso 3º, e caput 201. Remeter cópia do relatório Afrodefazente 1 de 2007, acompanhado da cópia do relatório da Auditoria Governamental Especial número 5 de 2006 aos cientificados. Encaminhar cópia da presente decisão aos cientificados também. Sobrestar o processo quando o seu retorno ao gabinete do Conselho Relator, até que ache os esclarecimentos necessários. É como voto, Excelências. A palavra do Ministério Público. Como trata-se de pedido de abertura de prazo para a defesa, né, exercer o contraditório, o Ministério Público é favorável nos termos do voto do seu relator, é o parecer. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Excelência. Com a palavra ao doutor substituto Sérgio Maciel. A dúvida é um relatório de inspeção em loco, é isso, Excelência? Na verdade, é um relatório de inspeção em loco. Na verdade, é um relatório de inspeção em loco baseado numa denúncia, aliás, num relatório da CGE remetido ao tribunal. Tá, então foi recebido como representação, isso? Não, mas na verdade tem uma inspeção em loco do tribunal também. Ah, tem uma inspeção em loco e tem um relatório também da CGE. Isso. Tá. Eu verifiquei aí também, como no caso anterior, existem irregularidades aí, por exemplo, como uma despesa sem o prévio empenho e outras irregularidades também que diz respeito a despesas irregulares. Gostaria de saber de Vossa Excelência se existe o levantamento desses valores por parte da equipe de auditoria, de inspeção em loco e também da CGE, para que posteriormente possa responsabilizar aquelas pessoas que deram causa. Inclusive, eu também percebi que Vossa Excelência apresenta aí 3 responsáveis: o diretor-geral, o diretor adjunto e, se eu não me engano, o diretor financeiro. E se para cada uma dessas irregularidades
o relatório aponta o responsável por elas, ou se eles são solidários em todas. Então, tem essas dúvidas. Eu gostaria de saber se Vossa Excelência pode esclarecê-las. Obrigado. Excelência. A palavra, conselheiro Anselmo Brito. Primeiramente, como está na fase inicial preliminar, estou comunicando aos responsáveis que se manifesta a respeito dos fatos. A segunda indagação de Vossa Excelência, questão de valores. Tem levantamento de valores. Quanto à questão de ser solidário ou não, ainda não formei essa convicção ainda, Excelência. Ok. Excelência, eu só gostaria assim de me posicionar no sentido de que é importante Vossa Excelência, ao citar os responsáveis, identificar quais as irregularidades que aqueles são apontados e se possível também os valores referentes a essas irregularidades, para que até fique, digamos assim, a instrução processual se dê de forma mais célere, inclusive para que Vossa Excelência depois em sua proposta de voto possa já indicar esses valores e os responsáveis. Seria essa colocação. Obrigado, Excelência. Se Vossa Excelência me permite, Pois não, Excelência. eu acredito que o conselheiro Anselmo Brito, com muita cautela, está deixando de colocar esses valores, porque ainda não houve a defesa. Vai que vem uma defesa, já ficou exposto o gestor por números que talvez ele tenha nas suas respostas à diligência, ele possa ver a legalidade ou não. Eu acho que o conselheiro Anselmo Brito foi muito prudente neste sentido, porque a defesa poderá esclarecer. Mas desculpe que o presidente tenha entrado nesta discussão, e o presidente não pode entrar, mas eu acredito na prudência, mas Eu gostaria de fazer um pequeno comentário. O conselheiro Anselmo Brito está pedindo a palavra logo após. Gostaria da Vossa Excelência. Uma palavra. Na verdade, respondendo ao conselheiro Sérgio e também esclarecendo aos demais conselheiros. Na verdade, eu não discordo de Vossa Excelência em especificar, não discordo, pelo contrário, até uma atitude muito coerente do tribunal, porque realmente dá celeridade, cada um vai responder por aquilo que praticou. Mas veja bem, Excelência, ainda não foi o momento da citação, eu apenas estou cientificando as pessoas que existe esse procedimento no tribunal. Mas, independente disso, eu posso até afirmar que, de forma genérica, o fiz, porque estou mandando a cópia de ambos os relatórios para que eles se integrem de todos os assuntos. E certamente aqui eles identificarão, nesse período não fui eu, nesse período foi o outro, e com as respostas, aí sim, vendo essa necessidade, vamos citar exatamente o que cada um responde, inclusive, se for o caso, já fazendo aquela correlação da solidariedade ou não. Isso será no momento do julgamento, né? No momento na fase inicial ainda, de até oferecer o contraditório aos responsáveis. É por isso que nós fizemos a proposta na sessão passada, que nesses atos de mera cientificação e notificação do gestor, que se faça diretamente o gabinete do relator por AR, que aí o relator ficaria muito mais à vontade para indicar todos os pontos do relatório que são desfavoráveis, e aí notifica, senhor gestor, foi detectado tal ponto envolvendo tais valores, notifica por AR, não há exposição alguma, porque ainda é uma fase preliminar, como bem colocou o presidente. Por outro lado, não vai poder adiante alegar que não houve a definição do fato para ele se defender, então ele não vai poder alegar que não houve a manifestação e não expõe. Eu acredito que essa solução, até porque não há exigência de decisão colegiada para simples abertura de vista para contraditório, eu acho que seria uma solução positiva. Encaminha-se um AR ao gestor, definindo tudo, ou então até mesmo fazendo acompanhar os relatórios para que ele se manifeste em relação a cada item que diga respeito a ele. É só essa sugestão. Muito obrigado. Muito pertinente a manifestação do Ministério Público, porque até que na sessão anterior nós já tínhamos decidido neste sentido. Mas, como o processo, acredito que já estava aqui em pauta, por isso o conselheiro Anselmo Brito assim o trouxe, mas senão Vossa Excelência já teria tomado a providência. Exatamente. Mas como está em pauta e Vossa Excelência assim o trouxe, eu continuo em discussão
E eu passo para a votação. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Auditor substituto Sérgio Maciel. Com o relator, excelência. Auditor substituto Alberto Pires. Também acompanho o relator. Então, da agora por diante, já não tendo em pauta, cada gabinete passará. Aprovado o presente processo. Vossa Excelência tem mais algum processo? Só para voltar àquela discussão anterior. Sim, pois não, Excelência. Sessão passada, que essa diligência de prazo, ela será dada monocraticamente e por AR, para que depois, quando tiver todos os fatos, é que venha para o plenário. Exato. Isso, Excelência. Ok. Ainda com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Excelência, retomando o processo anterior, é o processo 4595 de 2007. Eu realmente estou aqui com dúvidas na questão que eu li explicitamente no artigo 3º, e aqui só está dizendo que foi excluído do artigo 3º, parágrafo 1º. Mas isso depois pode ser sanado, mas não vai interferir no que eu tenho a falar. O Ministério Público entende o posicionamento, realmente, como deve e tem fé pública, do que falado, inclusive, com a cópia da resolução aqui, mas a gente não pode esquecer da resolução desse próprio tribunal, que é a resolução número 5, que obriga aos órgãos ter esse profissional lá, e eles serem responsáveis. E reitero que a questão do lançamento no CIAFEM é um lançamento feito em cada instituição. Então, o CIAFEM, a contadora do Estado, ela não pode ser responsável pelo lançamento que os órgãos e as entidades fazem no CIAFEM por obrigação legal. Inclusive, quando há a necessidade de impressão desses relatórios do CIAFEM, há a assinatura do responsável do órgão e com o seu auxiliar financeiro, administrativo, contábil, para dar justamente a validade àquela informação extraída do CIAFEM, porque afinal de contas seria só uma tela impressa do sistema. Nesse posicionamento que eu me detive, inclusive de uma forma ou de outra, conforme se interprete, se libera no pleno, não teria, acho que não teria como modificar, no meu entendimento, o julgamento pela ressalva, justamente por não constar dessa instituição um profissional com esta qualificação, como exige tanto o regime, a resolução desta casa. E até lembrei aqui, inclusive nós temos uma resolução mais nova que trata exatamente da contratação dos profissionais de contabilidade e de direito. Entendo o posicionamento corretíssimo. Me comprometo aqui a verificar que resolução eu entreguei ontem, mas eu estou aqui dissentindo que o texto que eu li não foi esse. Inclusive li em sessão e pedi para constar em sessão, na ata explicitamente. Então eu li ela aqui só tem 2 artigos, e lá parece que tinham 3 parágrafos e não apenas 2. Deve ter sido alguma... Se desejar, eu solicito a coordenação para que leia os seus artigos. Gostaria, se fosse o caso. Gostaria que fosse visto da sessão passada os artigos que foram lidos pelo conselheiro Anselmo Brito sobre este processo. Eu pedi para constar explicitamente na ata. Excelência, eu até queria pedir aqui a ajuda do Ministério Público,
porque eu tenho aqui resolução CFC 898/2001. Altera o parágrafo 1º do artigo 3º da resolução 560 de 83. Aí tem aqui o Conselho Federal de Contabilidade, considerando a condição dos processos, aí nos considerandos, aí diz assim: o Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, considerando que a organização dos processos da prestação de contas das entidades e órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, dos territórios federais, do Distrito Federal, das autarquias, sociedades da economia mista, empresas públicas e fundações de direito público a serem julgados pelos tribunais de contas ou órgãos similares, constante do item 31 do artigo 3º da resolução CFC, constitui extensão natural das atividades de estruturação e elaboração de demonstrações contábeis das entidades mencionadas. Resolve. Artigo 1º. Excluir, então, pelo considerando, eu não sei que eu tenha interpretado de forma equivocada, mas ele inclusive reafirma a necessidade, não dessa forma. Ah, não, desculpe, tem aqui o considerando, é verdade. Excluir o parágrafo 1º do artigo 3º, o item 31. Ok. Perfeito. Exatamente, CFC, correto. Excelente. Aí. Vossa Excelência deseja a palavra? Não, eu mantenho o posicionamento, Ministério Público mantém o posicionamento. Vossa Excelência. Eu fico com o voto, sabe, mesmo porque é um dos aspectos e os outros não influenciariam no julgamento das contas. Vossa Excelência mantém o voto anterior. Mantenho o voto anterior e considero a exceção do Ministério Público, mas mantenho o voto. Continue a discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Em votação, conselheira Otávio Lessa. Relator. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Auditor substituto Sérgio Maciel. Voto com o relator, senhor. Auditor substituto Alberto Pires. Também voto com o relator. Aprovado. Presidente, mas que seja dado destaque do posicionamento do Ministério Público quanto a este item para ficar. Por solicitação do conselheiro Anselmo Brito, que seja dado destaque à manifestação do Ministério Público que conste em ata. Tem mais algum? Pela ordem para relatar, o conselheiro auditor substituto Sérgio Maciel. O processo a relatar nessa sessão, senhor. Anselmo Brito. Então, não tendo mais processo a relatar, gostaria de comunicar aos senhores, às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros e ao Ministério Público, às senhoras funcionárias e funcionários desta casa, que a Lei Estadual 26 de 10 de 2010, que é o Plano de Cargos, Carreira e Subsídio dos Servidores Efetivos desta casa, em seu artigo 31, especifica: fica o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas autorizado, mediante resolução, a regulamentar os critérios e as normas executadas na presente lei. Este presidente trouxe esta resolução e depois a retirou de pauta e que eu gostaria de comunicar, como a lei nos deu ao presidente o poder de elaborar essa resolução. Na íntegra já foi lida na ata, mas se for necessário aqui será, de que vou tê-la como aprovada e irei implantar às senhoras e senhores servidores desta casa o plano de cargo e carreira, com os diplomas que se fizerem acompanhados dos devidos processos que tenha pertinência com a atividade desta casa. E com isso fica já com efeitos financeiros a partir de 1º de outubro.
daqueles que tenham pertinência com a atividade desta casa. É essa a comunicação que eu faço a Vossas Excelências e também passando a palavra aos senhores conselheiros do Ministério Público. No conselheiro do Ministério Público, gostaria de fazer algumas considerações. Pois não. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. O Ministério Público, naquele momento em que a resolução passou em plenário, foi registrado que o Ministério Público entendia que era possível sim fazer. Algumas questões tratadas naquela resolução dependiam sim de reserva de lei, mas isso não impediria que fossem implementados os devidos enquadramentos e que apenas era necessário, né, que se fizesse uma interpretação que buscasse conciliar todos os critérios colocados na lei, tendo em vista que ela utiliza-se de vários critérios. Então, acredito que Vossa Excelência, que está exercendo essa atividade nos termos do artigo 31, que autoriza a presidência que o faça diretamente, ou seja, não está sendo aprovado, nem tramitando no plenário, é um ato da presidência, mas eu entendo que sim, é possível fazer isso, e apenas o Ministério Público recomenda, até mesmo diante da iniciativa do sindicato, que encaminhou para diversos conselheiros alguns questionamentos com relação a enquadramentos pretéritos, que se observe uma uniformidade, né, no que será feito nesses trabalhos, o que eu tenho certeza que será feito por Vossa Excelência, e que a solução encontrada ela tente compatibilizar da melhor maneira o que está na lei. Não é uma lei que tenha, digamos assim, sido o fruto da melhor, digamos, interpretação, o resultado do melhor trabalho. Ela poderia ter evoluído em alguns aspectos, ela ficou um pouco com a interpretação um pouco mais dificultosa em razão do que se utilizou. No entanto, ela determina também que faça o enquadramento. Logo, cabe ao gestor e ao intérprete em tentar conciliar o que lá está para que se atinja o melhor resultado. Isso está sendo feito nesta oportunidade. Eu parabenizo Vossa Excelência por essa medida e apenas fazendo esse registro da necessidade de se verificar o que foi alegado para que não haja nenhum equívoco. O que eu tenho certeza que será feito por Vossa Excelência, que não deixará de tomar as cautelas necessárias. Então eu vou me restringir a isso, não é um ato, repito, colegiado, na verdade eu apenas estou fazendo também um breve comentário, já que houve uma comunicação de Vossa Excelência, eu também estou apenas fazendo esse registro tanto de parabenização e essas informações. Muito obrigado. Sempre a palavra do Ministério Público será bem-vinda, porque ela vem a acrescentar todos os atos do tribunal e principalmente que todos nós somos passíveis de erros e cada um pensando, apesar de esse ser um ato da presidência, mas que já foi trazida à plenária, já foi discutida, e como Vossa Excelência bem falou, que a lei carece de alguns esclarecimentos, mas ela está em vigor, e por ela estar em vigor é que nós estamos fazendo. Isso nada impede que no futuro a gente venha a preparar uma outra lei que venha cada vez mais aperfeiçoar. Não acredito que sempre a gente está na busca da perfeição, e com isso nós iremos no futuro tentar aperfeiçoar melhor esta lei. Com a palavra, conselheira Anselmo Brito. Excelência, nem precisaria, mas hoje eu não quero ficar a reboque do Ministério Público, mas vou aproveitar as palavras do Ministério Público, Dr. Ricardo, em parabenizar Vossa Excelência pela atitude, algo que merece ser registrado e que inclusive que conste integralmente em ata os parabéns deste conselheiro a Vossa Senhoria pelo posicionamento tomado. Parabéns, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, como também agradeci aqui ao Ministério Público, e quem vai mais agradecer são aqueles que vão ser beneficiados com essa medida. Com a palavra, o conselheiro Otávio Lessa. Na verdade, me associar ao que já foi dito. Eu acho a importância dessa complementação do plano, mesmo que, como o Dr. Ricardo falou, ainda não seja um plano, vamos dizer assim, o ideal. Ele terá que, mais na frente, avançar. Acho que ele terá que avançar, mas é importante, já que a lei existe e foi aprovada já há algum tempo, que ela seja implantada
e que essas pessoas que têm esse direito, que têm essa possibilidade de melhorar sua remuneração, ela seja contemplada. E mais ainda, eu acho que é a possibilidade de que outros, tendo isso como um estímulo, possa passar para outros funcionários, outros servidores da casa, que venham também querer a conquistar vamos dizer, essa parte do plano que contempla com a remuneração melhor através do estudo, do aperfeiçoamento e da melhoria da parte técnica dos nossos funcionários. Então, acho que já está há bastante tempo e eu acho que nunca é tarde, mas eu acho que aproveite e que isso sirva, mais importante, que seja como um estímulo para que outras pessoas possam também alcançar. É só isso, senhor presidente. Com a palavra a conselheira Maria Cleide. Neste momento, parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa, que eu acho que é de grande importância para os funcionários desta casa. Acredito eu que é uma expectativa que vinha há muito tempo esses funcionários, e hoje eu acho que é um dia importante para todos, porque é um passo grande que está sendo dado pela presidência, e parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa. Agradeço, Excelência. Excelência. Com a palavra ao substituto Sérgio Marcelo. Gostaria de me filiar às palavras do membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e parabenizá-lo também aí pela iniciativa. Obrigado. Me associo às palavras e queria só fazer um registro interessante, que isso é muito bom que tenha, né, nos normativos, um incentivo financeiro para que as pessoas desenvolvam. E só registrar uma coisa que interessante, onde eu trabalhava anteriormente, na Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas, não existia isso. E mesmo assim, eu estudava por conta própria, né, como estou falando aqui, sem ter necessariamente que haja uma contrapartida financeira por parte do Estado. E as pessoas estranhavam, por que você está fazendo isso, né? E eu respondo assim, interessante que nós, todos os servidores aqui, que são servidores de alta qualificação, estamos, no bom sentido, condenados a estudar até morrer. E parabéns mais uma vez ao presidente e a todos os colegas da casa. Muito obrigado, Sérgio. Então eu gostaria, para que o enquadramento fosse o mais justo possível, ou justo, eu convidar o presidente do sindicato, Dr. Francisco Alpídio, junto com o diretor financeiro, Dr. Flávio Rui, e o diretor de recursos humanos, o Dr. Rafael, para os três analisarem caso a caso na próxima segunda-feira, para que seja implantado já no mês de outubro. Parabéns a vocês e muito obrigado aos senhores conselheiros, à senhora conselheira e aos senhores conselheiros pelo apoio que estamos recebendo por esta medida que a gente vem ao encontro dos anseios do nosso funcionário. Muito obrigado. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.